Você que é anfitrião e tem um imóvel no Airbnb sabe que a cada troca de hóspede você precisa fazer uma higienização, mão de obra, lavanderia, troca de enxoval, amenidades, reposição de papel higiênico, etc. Agora, qual é o valor certo que a gente cobra de taxa de limpeza para que essa conta feche? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Meu nome é Rômulo Vilela, todos os meses recebo centenas de locações através do Airbnb e também compartilho conhecimento sobre o universo da locação via plataformas como o Airbnb para anfitriões que queiram trabalhar melhor, gastando menos tempo e ganhando mais. Fala meus amigos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Anfitrião. Convido você a se inscrever neste canal se você gostou desse tema e gostou de outros vídeos eventualmente que você já viu. E não esquece também de me seguir aqui no Instagram, se você quiser me acompanhar diariamente ali nos stories, estou sempre falando sobre esse universo de aluguel de temporada, me segue lá. Primeira coisa, atualmente o Airbnb não separa mais o que é o valor da reserva e o que é a taxa de limpeza. Algum tempo atrás isso aparecia para o hóspede de maneira separada. Aparecia, olha, você vai pagar R$1.000 das diárias que você vai ficar no imóvel mais X reais de taxa de limpeza, R$100, R$200 ou às vezes nem taxa de limpeza aparecia se o anfitrião não cobrasse essa taxa de limpeza, por exemplo. Agora, atualmente, quando o hóspede vai fazer a busca e aparece para ele o quanto ele tem que pagar, ele vai ver o valor inteiro do montante reserva mais taxa de limpeza dividido pelo número de diárias. Então vamos supor que seja R$1.000 de reserva mais 200 de taxa de limpeza, né? R$1.200. Para o hóspede vai aparecer 1.200 dividido por 4 diárias, por exemplo. Então a sua taxa de limpeza ela não vai estar separada, ela não vai estar detalhada mais dentro da plataforma do Airbnb. Foi uma mudança que eles fizeram porque no final das contas o que o hóspede quer saber é quanto que ele vai pagar no final das contas, dividindo pelo número de diárias que ele está selecionando. Agora, internamente, para a gente como anfitrião, a gente consegue separar isso. Não, eu quero que a diária seja X e a taxa de limpeza seja Y. Juntando essas duas coisas, com o período que o hóspede vai ficar, vai gerar um valor específico que vai ser dividido integralmente pelo número de diárias. Sabendo disso, é praticamente irrelevante, entre aspas, o quanto você está cobrando efetivamente na taxa de limpeza de forma geral. Por quê? Porque o hóspede não está vendo necessariamente quanto que você está cobrando de taxa de limpeza. Ele está vendo o que está dividido pelo número de diárias. Se você cobra R$100 a sua diária e R$500 de taxa de limpeza, o hóspede nem está sabendo, ele vai ver o valor final da coisa. O que pode atrapalhar é que o Airbnb ali no ranking dos imóveis, na listagem, né, no posicionamento, pode ser que você acabe criando um custo não muito positivo, porque às vezes ele vai ver a diária é, sei lá, R$100. Aí quando ele vai na sua página ele vê um valor muito maior e fala, ué, por que na primeira página estava R$100 e depois estava muito mais caro? Tá estranho isso. Então pode ser que se você exagerar muito nisso, pode gerar um problema de conversão para você. O cara clica, mas ele não fecha. E se você faz isso, o algoritmo pode não privilegiar você porque você traz pessoas por uma atratividade, joga o preço lá embaixo. É tipo promoção de loja virtual que os caras colocam lá a partir de R$99. Aí o cara chega lá, na verdade, o produto que ele escolheu é 149 e não 99. Mas tudo bem, ele quis carregar o clique do cara a 99 para depois ele convencer o cara que 149 valia mais a pena. É uma estratégia e aí teria que testar. Mas não é o tema desse vídeo. Vamos falar sobre a questão dos custos de taxa de limpeza, por exemplo. A taxa de limpeza é, se não o maior, um dos maiores custos que você tem na operação do seu imóvel de Airbnb. Se você tem 10 reservas no mês e você cobra R$100 de taxa de limpeza, você está recolhendo R$1.000, certo? Se você, como anfitrião, faz a limpeza desse imóvel, beleza, você está deixando de gastar com alguém, né? Você não está contratando nenhuma diarista, você que está lavando o enxoval na sua casa, você que comprou o papel higiênico e você que está colocando lá. Agora, não quer dizer que não existam custos ali. Por quê? Quando você mesmo faz a limpeza do seu imóvel, você tem que medir o custo do seu tempo e eventualmente você faz uma outra coisa que vale muito mais do que os R$100 que você estaria economizando ao pagar alguém para fazer isso. Então tem esse custo da mão de obra, tem o custo do produto de limpeza, o produto da lavanderia, a lavanderia em si, na energia que você gasta lavando enxoval, se você leva enxoval, se você leva para sua casa, se você higieniza no local, se tem máquina de lava e seca lá. Então existe esse custo também. Ou tem gente que terceiriza, leva numa lavanderia, deixa lá o enxoval, depois recolhe
e devolve no imóvel. Então, você tem vários custos que compõem uma taxa de limpeza, ou pelo menos essa troca de hóspede de um para o outro. Não é só limpar o imóvel, a pessoa vai lá, passa um pano e pronto. Não, você tem enxoval, você tem papel higiênico, você tem sabonetinho, você tem os produtos de limpeza, você tem a mão de obra, você tem o tempo, né? São várias coisas que compõem esse custo. Então, tome cuidado que quando você faz a limpeza, você tem que saber se aquele tempo que você está gastando para economizar, não vale mais a pena você gastar com outra pessoa para que você consiga usar melhor o seu tempo para ganhar mais, por exemplo, no seu trabalho ou com outros Airbnbs, por exemplo. No meu caso, eu tenho algumas dezenas de Airbnb que eu administro para outras pessoas e, obviamente, que se eu limpasse os imóveis todos, com certeza eu faturaria muito mais, só que eu também trabalharia que nem um desgranhento, né? Hoje eu recolho na casa de 60 mil reais só em taxa de limpeza. Com esses 60 mil reais, o que eu vou fazer? Eu vou contratar terceirizado? Eu vou contratar equipe própria? Só que eu estou falando de uma questão de uma empresa de gestão. Você, como anfitrião, pode fazer essa mesma conta. Se você tem um imóvel, a conta ela fica mais simples. Se você tem 3, 4, 5 imóveis, tem até um podcast que eu fiz com a Lili, que é esse caso, né? Ela se aposentou tendo 3, 4, 5 imóveis de Airbnb e contratou uma diarista para poder fazer as limpezas. Se você for juntar todas as taxas de limpezas recolhidas de todos os imóveis, eventualmente você tem a capacidade de contratar uma pessoa fixa, registrada, tudo certinho, para fazer ali as limpezas dos imóveis. É uma possibilidade. Então você reduziria o custo e também ganharia dinheiro com essa taxa de limpeza que você está recolhendo do seu hóspede. Tem gente que fala assim, mas eu ponho lá a taxa de limpeza de R$200. Aí eu configuro lá no Airbnb para que esses R$200 cheguem direto para a diarista. Eu repasso só, eu não ganho nada com isso. Eu pego R$200 e pago a diarista, ou a pessoa que limpa, por exemplo. Ok, eu entendo, mas como eu falei antes, não existe só a mão de obra, a não ser que essa pessoa que faça a limpeza, ela cuide de absolutamente todo o processo. Ela cuida da lavanderia, ela cuida dos produtos de limpeza, ela repõe o papel higiênico, ela faz isso. Como aqui a gente faz a gestão de um monte de imóvel, eu tenho empresas que prestam serviço para mim e que eu fecho um pacote com elas. Olha, a cada limpeza eu vou te pagar X, por exemplo, R$150. Dentro desses R$150, você vai me entregar a limpeza, a lavanderia, sabonetinho, papel higiênico, pano de prato, detergente, bucha de pia, tal. Né? Eles vão me entregar um pacote de serviços. Né? Agora, não é porque eu pago eventualmente 150 que eu tenho que necessariamente cobrar 150 do meu hóspede. O que eu faço, por exemplo? Eu cobro um pouquinho a mais. Então, enquanto eu tenho um custo de R$150 aqui, se o meu imóvel permitir eu cobrar um pouco mais, 170, 175, eu vou fazer isso. Aí eu tenho uma margem nesse miolinho para quê? Para eventualmente, se eu precisar trocar um enxoval, se alguma peça for danificada, e para que eu também tenha, se você é uma empresa, você tem que pagar imposto em cima desse valor. E outra coisa, se você é um anfitrião que não tem vários imóveis e tudo mais, não é porque você cobra 150 de taxa de limpeza que você vai ganhar 150 no teu bolso, porque você paga a taxa da plataforma. Então vamos supor que a taxa seja 10%. Desses 150, o que vai para o teu bolso é 135. Se você paga 150 para sua diarista, você já está tendo um prejuízo, entre aspas, de R$15. Então, a taxa de limpeza, estrategicamente falando, ela não pode ser exatamente o custo que você tem. Você tem que ter uma margenzinha de gordura para que você possa operar num nível seguro ali. Eventualmente, se você precisa trocar alguém aquela diarista, ela custa X, aí você tem que achar uma outra, ou o custo para você manter ali a limpeza, o produto de limpeza aumentou, o rolo de papel higiênico aumentou de preço, então é importante você ter essa gordura para que você trabalhe com qualidade sem perder dinheiro. Quer dizer que você não possa repassar o custo integral de limpeza, a taxa de limpeza para a diarista? Não, você pode fazer do jeito que você quiser, desde que você tenha essa ciência. Não, tudo bem, Romulo, eu topo pagar o mesmo valor que eu recolho de taxa de limpeza, eu repasso para a pessoa que presta serviço para mim de limpeza, e tudo bem, eu tirar do meu bolso a lavanderia, os custos de produto de limpeza, tudo bem, eu topo. Às vezes você tem uma receita muito boa que você consegue isso. O importante é você ter clareza e ciência dessa realidade, que eu não recomendo. Eu recomendo que você cobre um pouquinho a mais sempre. Dada essa informação, o que eu recomendo é o seu custo sempre caber, né? Falamos sobre isso, seu custo sempre caber nessa taxa de limpeza que você cobra. Só que aí você chega e fala assim, Romulo, mas a minha diarista na minha cidade é muito cara, ela cobra R$200. Então, eu tenho que botar lá na taxa de limpeza R$200. Só que aí, o ponto é o seguinte, pensa como empresa, tá? Porque querendo ou não, o seu imóvel é uma pequena empresinha ali que está rodando.
Das duas, uma. Ou você, de fato, consegue repassar esse custo ali na diária. Então, beleza, a pessoa cobra 200, será que você conseguiria cobrar 250? De que imóvel estamos falando? Estamos falando de um estúdio? Estamos falando de um quarto, 2 quartos, 3 quartos? Qual é o tamanho? É casa, é apartamento, é chácara? Quanto que você vai cobrar? Porque é muito fácil eu chegar para você e falar assim, gente, olha, a diarista aqui me cobra R$400 para limpar a minha chácara. Então, assim, eu tenho que cobrar R$400, né? Se isso não afetar na sua estratégia de preço, show de bola. Agora, ou você repassa esse custo para o cliente e ele topa pagar, ou você reduz o seu custo de mão de obra. E o que significa reduzir custo de mão de obra? Não quer dizer que eu esteja dizendo para você desvalorizar a mão de obra, não é isso. Mas, eventualmente, essa diarista cobra muito mais caro do que os preços da região. Pô, qual é o tamanho do imóvel? Vamos supor que seja um estúdio pequeno, né? Cobrar R$200, talvez seja um pouco exagerado. Talvez aquele preço daquela profissional esteja muito fora de um preço que seja viável você fazer. Quer ver um exemplo? Eu tenho algumas unidades que ficam no centro de São Paulo e uma pessoa me atende nessas unidades. Essa pessoa mora no mesmo prédio que ela me atende em uma unidade. Ela consegue reduzir o custo dela e eu consigo também reduzir o meu custo porque ela está dentro do imóvel. Imagina que você vai contratar a pessoa que ela mora do outro lado da cidade, aí ela tem que pegar um ônibus de 2 horas para chegar no seu imóvel, para trabalhar por 2 horas, para depois ela voltar e ela ganhar 100 conto. Ela fala, pô, não vale a pena. Então, às vezes, vale o seu esforço empreendedor, vamos dizer assim, de achar uma solução local para que você fale, meu, putz, essa pessoa aqui ela me cobrou um valor X, mas não dá para eu pagar isso, eu vou ter que achar uma outra solução que eu consiga encaixar dentro da minha realidade aqui como anfitrião nesse local. Será que alguém pode me ajudar aqui, nesse raio, né? Meu prédio está aqui. Será que existe outro anfitrião nesse prédio, que tem alguém que mora por perto, que pode eventualmente me cobrar um pouco mais barato e valer a pena para mim e valer a pena para a pessoa, já que a pessoa está naquele raio e quanto mais imóveis ela conseguir naquele raio ou naquele prédio, melhor para ela é? Então, é você achar exatamente essa combinação para que seja positivo para todo mundo. Porque senão, você cobra o que você acha que deve cobrar, o hóspede paga se ele acha que deve pagar, porque eu costumo dizer que os nossos imóveis não são tão especiais como a gente gostaria que fossem. Ah, eu acho justo cobrar R$500 a diária. Ok, você acha justo, mas o hóspede está se lixando se o seu imóvel tem o custo A ou o custo B. O hóspede não está nem aí se você paga mais ou paga menos para diarista, se você paga o condomínio mais caro, ou se o IPTU veio mais alto ou mais baixo, se a conta de luz, ele está cagando para isso. O que ele quer é olhar o quanto ele vai pagar no final das contas, dividido pelo número de diárias, e ele fala, vou pagar, eu topo pagar. Agora, os custos que você tem é problema totalmente seu, então você precisa rever isso, como eu falei, ou você aumenta a sua receita ou você diminui o seu custo para que você crie uma viabilidade tanto para você como uma viabilidade comercial, em que a ponta, né, o hóspede do outro lado, ele tope pagar o que você está pedindo. Evidentemente que não é diminuir custo a qualquer preço, no sentido, não adianta você pagar então um serviço muito ruim, você vai pagar barato, só que o serviço que está sendo entregue não está de acordo. Então, como diminuir custo e manter a qualidade? Esse é o grande desafio de qualquer negócio, né? Porque reduzir custo por reduzir custo não é necessariamente tão difícil. Agora, reduzir custo mantendo qualidade ou aumentando, essa é a grande questão. Então, fica aqui a reflexão para você pensar hoje quanto você paga para sua diarista, ou se você está nessa dúvida, pô, será que eu faço isso ou faço aquilo? Talvez você esteja errando tentando empurrar um preço de taxa de limpeza que acaba encarecendo o seu preço médio ali das diárias e eventualmente você perde a atratividade e tem menos reserva porque o seu vizinho foi mais eficiente. Ele conseguiu resolver ou solucionar eventualmente ali os custos para que ele tivesse um apelo maior de venda com um valor às vezes um pouquinho menor, tal. Claro que isso é um pedaço de uma estratégia maior, mas isso impacta significativamente também se você não souber repassar esse custo ou essa taxa de maneira adequada a ponto de ser viável, como eu falei, para você, para o hóspede e também para quem presta serviço para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Coloca aqui nos comentários como que você enxerga essa dinâmica de taxa de limpeza. Você repassa tudo para sua diarista ou você cobra X e repassa Y, e aí você que cuida da lavanderia? Eu conheço vários modelos, as pessoas fazem de várias formas. Já vejo anfitrião que pega o enxoval, leva para casa, manda a diarista só limpa, aí o anfitrião volta
no apartamento e deixa o enxoval e monta a cama, por exemplo. É um formato também, eventualmente, para reduzir custos, né? Então você tem vários formatos. Já trabalhei com a diarista levando para casa dela, já trabalhei com lavanderia, já trabalhei de diversas formas. Não existe certo ou errado, existe o que é viável dentro da realidade que você está. Às vezes você está numa cidade, numa região que tem uma facilidade maior para esse tipo de solução ou para outro tipo de solução. Flats, por exemplo, né? Eventualmente o próprio flat já tem o serviço de limpeza e lavanderia. Beleza, ótimo, já resolveu o problema. Você não vai ter nenhum problema com isso, pode até dar mais atratividade, cobrando uma taxa de limpeza menor, porque aí você vai gerar uma vantagem competitiva para o seu anúncio. Então me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tirou algum insight, dá um joinha aí para fazer aquela força aí para nós, porque o YouTube vai jogar este conteúdo para mais gente que é anfitrião e ajudar essas pessoas a tomarem melhores decisões. Então nos vemos aqui no YouTube no próximo vídeo. Até mais.